Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos praticamente aí para celebrar esse grande acontecimento que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã à noite, todos os católicos participando dessa grande celebração, a vigília do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas amanhã nós teremos duas liturgias. A do dia, que é o encerramento do Advento, e aí é para quem tem o costume de participar da missa diariamente, então você participa da missa da manhã e depois você vai participar à noite da missa de Natal, glorificando, bendizendo, adorando e vendo nosso Senhor, que estará ali como aquela criança. O Verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós, ele veio no seio da Santíssima Virgem Maria. E hoje à noite nós celebraremos, ou melhor, amanhã à noite, nós celebraremos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, hoje, dia 23 de dezembro, estamos aí nessa expectativa. O Salmo 24 hoje nos diz o seguinte: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Amanhã, meus irmãos, amanhã à noite, nós iremos contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, naquele menino. Amanhã cantaremos o Noite Feliz. Mas vocês viram o evangelho de hoje? Lucas capítulo 1, do versículo 57 até o 66. E o que é que nós estamos vendo? O nascimento de João Batista. Vocês lembram que esses dias Zacarias estava no templo de Jerusalém, o anjo Gabriel apareceu para ele dizendo que ele seria pai, Isabel iria conceber, ela era estéril e de idade avançada, e aí está o grande milagre de Deus. Deus concedeu esta graça em vista também
da encarnação do Verbo, em vista de Jesus que viria a nós. Isabel, ela concebe João Batista, ali a união de Zacarias com Isabel. Vem João Batista, Zacarias infelizmente duvidou, então o anjo Gabriel disse: eu sou um daqueles que estão diante da presença de Deus, então você está duvidando, você vai ficar sem falar. E aconteceu isso. Zacarias ficou sem falar, e ele só iria voltar a falar novamente no nascimento de João Batista. E aí está João Batista hoje, ele que nasce, o precursor, aquele que preparou um povo para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante essa passagem do Evangelho, porque o nascimento de João Batista está ali girando em torno de um grande mistério. O menino deveria ter o nome do pai e não tem o nome do pai. O pai está mudo e, de repente, começa a falar. Perguntam para Isabel o nome do menino, João, porque o anjo Gabriel já tinha falado que o nome dele seria João. Deus é misericórdia. Deus é misericordioso para com todos nós. E o povo, não aceitando, pergunta a Zacarias. Zacarias escreve numa tabuinha: o nome dele será João, sim. E aí Zacarias começa a falar. Nós vamos ver amanhã o cântico do Benedictus que Zacarias canta. E aí a pergunta que estava no coração do povo, esse grande mistério. Isabel era estéril, de idade avançada, não poderia realmente conceber. Ela concebeu e deu à luz a esse menino. O pai ficou mudo, começa a falar. Isabel se escondeu por causa da idade dela, ficou meio que envergonhada. E agora o menino nasce e vem essa pergunta: o que virá a ser este menino? Versículo 66 do Evangelho de São Lucas, aqui no capítulo 1. O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O anjo Gabriel já havia dito quem seria esse menino, pois você pode aí conferir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Quem será esse menino? Então o anjo Gabriel diz: então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Isso aqui nós vimos esses dias, ali no dia 19 de dezembro, na quinta-feira. Estou só relembrando. O Zacarias estava lá no templo oferecendo o incenso, à direita do altar do incenso. Ali apareceu o anjo Gabriel. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, o temor apoderou-se dele, mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. A súplica dele. Ele queria que Isabel engravidasse, embora tudo contribuísse para que isso não acontecesse. Não tenhas medo, disse Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho
e tu lhe darás o nome de João, tá vendo? O nome dele será João. Agora veja a missão dele. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo disposto. Aqui está a pergunta que aquele povo fez em relação ao nascimento de João Batista. Quem será esse menino? Aqui está a resposta. O que virá a ser este menino? Ele será tudo isso. Vocês entenderam? Todas as vezes que eu medito essa passagem do Evangelho, eu sempre penso nos pais. Você que é pai, você que é mãe, você que está com essa criança no seu ventre, a mãe, claro, a mãe, né? Essa criança que já nasceu, quem será essa criança? O que virá a ser este menino? O que virá a ser esta menina? A primeira coisa que eu digo, você que é mãe, independente da situação que esse filho foi gerado no seu ventre, independente, não pratique o aborto. Aqui eu estou falando para as mães católicas e para as mães de boa vontade. Não pratique o aborto. Não faça isso. Apesar dessa criança ter vindo de uma forma não muito boa, mas não aborte essa criança. Deixe essa criança se desenvolver no seu ventre. Apesar de ter acontecido numa situação que não deveria acontecer, Deus irá tirar coisas muito boas de tudo isso. Quantas mães que no passado tinham a pretensão de abortar os seus filhos, hoje elas estão com a consciência pesada, não fizeram, mas estão com a consciência pesada porque o bem que essa criança está fazendo para a família é grandioso. O que ele se tornou é algo espetacular. E hoje essa mãe e esse pai olha para aquele filho e diz: já pensou se eu tivesse praticado o aborto? Aí o pai diz: já pensou se eu tivesse incentivado? Olha que preciosidade é este meu filho, olha que preciosidade é a minha filha. E além de tudo, essa criança vem auxiliando os pais na velhice. Não pratique o aborto. E você, mãe, e você, pai, que graças a Deus quiseram que essa criança viesse. A mesma coisa. O que virá a ser este menino? Tudo vai depender também da vossa criação, de como você vai criar. A primeira coisa, batize esta criança. Leve ela à pia batismal. Na pia batismal, a Santíssima Trindade vai habitar nela. Na pia batismal, ela vai receber os dons ou as virtudes, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade, que vai ser muito importante. Essa virtude vai levá-la
cada vez mais a Deus. Ela vai se tornar membro da igreja e herdeira do reino dos céus. Porque a criança que não é batizada é um perigo. Lembremos do mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quem crê e for batizado será salvo. Batize a sua criança, para ela pertencer, para ela ganhar o céu. Imagina as crianças que não foram batizadas, morreram numa condição porque os pais não quiseram. A criança já tinha lá a idade necessária, quer dizer, a idade necessária para ser batizada é só nascer. Mas eu digo assim, que tiveram pais que foram enrolando, foram deixando, e a criança, né, ali com 8, 9 anos, morreu sem ter recebido o batismo. Isso aí é culpa dos pais porque não quiseram batizar. Então, batiza os seus filhos, para que eles se tornem também filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo. Quando não somos batizados, nós somos criaturas de Deus. Claro, Deus criou todas as coisas. Pode até dizer assim que somos filhos de Deus, mas oficialmente nos tornamos filhos de Deus através do batismo. Então, batize, porque filho de Deus mesmo, só nosso Senhor Jesus Cristo. Gerado, não criado e consubstancial ao Pai, é Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz nos levou à pia batismal para nós nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Está compreendendo? E aí, não deixar de catequizar os seus filhos. Primeira coisa, ensina o seu filho a fazer o sinal da cruz, ensina ele a aprender o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai. Lembro que quando criança, minha mãe, quando nós íamos dormir eu e meus irmãos, né? Aí tem uma irmã no meio, que ela já é falecida. Minha mãe colocava as mãos juntas, nossa, e ali nós íamos repetindo Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai. A minha avó nos levava para as novenas que tinha lá na nossa cidade, a família católica, graças a Deus. Ensinar as coisas de Deus. Os pais são os primeiros a levar Deus para os seus filhos. Quando eles vão para a catequese, quando eles chegam lá, eles já estão sabendo de muitas coisas. Até tem catequistas até que aprendem até com essas crianças. Então, deem Deus para os seus filhos. Eduquem os seus filhos. Mostre para os seus filhos o que é o bom e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Dê limites para os seus filhos. Nada de fazer tudo que pede dar, tudo que pede dar. Não, os seus filhos precisam aprender que as coisas dessa vida se aprendem também com dificuldade. Se você faz a vontade dos seus filhos, você está educando mal os seus filhos. Não eduquem mal os seus filhos. Leve os seus filhos para Deus. Deem uma boa escola para os seus filhos. Uma boa escola. Uma escola católica que ensina as coisas, que ensina a nossa língua, que ensina a matemática, que ensina a geografia, que ensina todas essas coisas. Cuidado com essas escolas que vão levando os seus filhos com questões de ideologia de gênero, e tudo é sexualidade. Muito cuidado, vigiem, ajude os seus filhos a chegar no céu. Existe um livro que se chama Catecismo da Educação,
E lá nesse livro ensina o seguinte, que os pais devem levar os seus filhos a serem homens, a serem mulheres, devem levá-los à pia batismal para que eles sejam santos. Então, os pais são os primeiros a levar os filhos à compreensão de que eles precisam ser santos, que eles precisam agradar a Deus em tudo. Eis a missão sua, eis a missão vossa, pais. Levem Deus para os seus filhos, para depois vocês não ficarem com a consciência pesada dizendo: o meu filho hoje é isso por minha culpa. Não. Se depois de adultos, depois de vocês terem ensinado tudo que for necessário para os seus filhos, e eles não quiserem e derem para ruim, me desculpa eu dizer assim, a culpa não é vossa, a culpa foi deles, eles que quiseram. Mas deem Deus aos seus filhos, porque a pergunta é essa: o que virá a ser este menino? O que virá a ser esta menina? Deem Deus para os seus filhos. João Batista já tinha todo um itinerário, já tinha todo um caminho ali. Mas para você que é pai e mãe, será sempre um mistério. Mas deem Deus para os seus filhos e vocês verão o que vai acontecer. Bons advogados, bons mestres, quem sabe daí vai surgir um papa, um bispo, um padre, uma freira, uma madre de um convento. Deem Deus e Deus fará o resto para os seus filhos. Porque a sociedade, ela precisa ser cristã. E tendo uma sociedade cristã, isso será muito bom para o futuro da Igreja Católica. O que virá a ser esse menino? O que virá a ser essa menina? Deem Deus e vocês verão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.